Gênesis 27, versículo 19. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Eu fiz de acordo como tu me ordenaste. Levanta-te, rogo-te, senta-te e come da minha caça, para que tua alma me abençoe. Amém. Essa passagem bíblica, se alguma pessoa que não conhece a Deus, ou ela não vem lendo a Bíblia na sequência, ela vai se deparar com uma passagem bastante assustadora e estranha a palavra do Senhor. Veja esse versículo que nós lemos, está escrito assim: e Jacó disse ao seu pai: eu sou Esaú. Jacó disse: eu sou Esaú. Ele não era Esaú, ele era o Jacó. Aqui nós já vemos uma mentira. Então, esse capítulo 27 de Gênesis vai trazer um engano bastante conhecido. Nós não vamos ler toda a história aqui, você pode ler em casa. Mas nós sabemos o que aconteceu e eu quero resumir um pouco isso. Então, logo no início, no primeiro versículo, está escrito assim: aconteceu que quando Isaac era velho e seus olhos estavam escuros. Então, Isaac envelheceu e ele estava doente, ele já não estava enxergando muito bem, aqui ele já estava com 100 anos de idade, e ele achou que fosse morrer. Ele estava acamado, estava doente, não enxergando direito. Aí ele pensou: pronto, é o meu fim. E ele resolveu abençoar um dos filhos dele. E na verdade não era o fim. Você vai ver depois na sequência bíblica que ele vai viver muito mais do que isso. Depois nós vamos ver que Isaac viveu muito mais. Ele não morreu, aqui era só uma enfermidade, mas pareceu que ele ia morrer. Então o que ele resolve? Abençoar o seu filho mais velho. Você que tem acompanhado as pregações de Gênesis sabe que o Esaú era irmão do Jacó. E o Esaú era irmão gêmeo do Jacó. E o Esaú ele nasceu antes. Eram gêmeos, mas o Esaú ele saiu antes. E o Jacó veio segurando no seu calcanhar. E aí veio uma grande briga aqui de nações, na verdade. Até porque quando os dois ainda estavam no ventre, eles estavam lutando, né? É bastante cômico isso, né? Duas crianças lutando no ventre, a ponto da mãe deles, a Rebeca, de falar com Deus: Deus, o que está acontecendo? Isso pode ser assim? Já estava dando uns pulos na barriga dela, né? E soco, direita, esquerda, né? Cruzado daqui, dali. E Deus falou para ela: não, é que dentro do teu ventre existem duas nações. E eu digo uma coisa para você: o mais velho servirá o mais novo. Aí Gênesis 25, versículo 23. O mais velho servirá o mais novo. Nós já vamos ver o porquê de tudo isso. A Rebeca sabia disso, que a bênção de Deus estava sobre a vida do Jacó, que era o mais novo. E não sei se foi esse o motivo somente, ou outros motivos mais, que levaram a Rebeca a gostar mais do Jacó. Essa passagem vai revelar aqui uma diferença de amor de uma mãe entre dois filhos. Já vemos aqui um problema. Uma vez eu estava pregando sobre isso, né? De quem você gosta mais, né? Do filho número 1, do número 2, né? Ou às vezes um avô, uma avó acaba separando, né? E às vezes até os filhos ou netos gostam disso. Eu sou o querido da minha mãe. Eu sou o queridinho da minha avó. Mas isso é destrutivo, isso não pode acontecer. Se de repente a gente vê que está se afeiçoando mais, gostando mais de um dos filhos, rapidamente isso precisa ser corrigido. Aqui então a Rebeca ela gostava mais do Jacó, que era o mais novo. O Isaac, que era o pai dos dois, ele gostava mais do Esaú, que era o mais velho. Veja que divisão, né? Um casal que se dava bem, que se amava, nós já vimos em outras passagens, mas agora nós vemos aqui a Bíblia revelando uma divisão na família.
um gostando mais de um filho, outro gostando mais do outro, e isso é nocivo, isso é prejudicial, e a Bíblia revela isso também. Nós precisamos aprender dessa forma, que nós não devemos fazer acepção de filhos, gostar mais de um ou de outro. Então, o que o Isaac faz agora? Ele chama o filho mais velho, porque ele pensa que vai morrer, ele acredita que vai morrer, e ele precisa abençoar. Entendam uma coisa agora, nessa época aqui, era costume, era como se fosse um documento assinado, era como se fosse um testamento, deixando a herança, deixando o poder para alguém, era a bênção do patriarca. Então aquele filho que o patriarca abençoasse, seria o filho que herdaria tudo e seria o chefe do clã, seria o chefe de toda a família. Então a bênção não era simplesmente, sabe quando nós falamos hoje, oh, Deus abençoe e tal, parece que a gente até não leva muito a sério isso, mas eles levavam muito a sério. Tanto que era quase como se fosse um acordo testamentário essa bênção. Então era muito importante receber a bênção do pai para herdar todas as coisas. Se lembram que em outra passagem o Jacó já havia comprado a primogenitura? O Esaú chegou cansado, com fome, o Jacó fez lá um guisado vermelho e trocou pela primogenitura. Então o Esaú já não era mais o primogênito legalmente, ele não deu importância, acabou vendendo a primogenitura. E agora é o momento de receber a bênção do patriarca, é o momento de receber a bênção do pai para herdar todas as coisas. Então Isaac resolve fazer assim, ele resolve formalizar, ele resolve fazer um momento especial, e realmente era um momento especial. Ele fala para Esaú, ele chama Esaú: eu já estou doente, estou velho, meus olhos já não estão vendo muito bem, faz o seguinte, vai caçar e traz um animal de caça e prepare daquele jeito que eu gosto, e daí depois eu vou comer junto com você e eu vou abençoar você. Então Esaú fez o quê? Claro, obedeceu o pai dele. Quem é que não queria uma bênção dessa? Herdar os bens, ser o chefe ali da família. Então ele fez isso, ele foi caçar. Mas está escrito que a Rebeca estava ouvindo a conversa. Ela ouviu a conversa. Ela ouviu muito bem quando Isaac falou para o Esaú: vai buscar a caça e prepara e depois eu vou te abençoar. Como Rebeca gostava mais do Jacó, e provavelmente ela estava sendo movida pelo que Deus havia falado para ela, que o Jacó é que iria ser o herdeiro, ele seria aquele que dominaria todo o clã e outras nações até mesmo, ela resolve tomar uma providência. Isso é bastante estranho aos nossos olhos, porque a providência que a Rebeca resolve tomar é um engano total. Ela vai fazer o seu filho Jacó se disfarçar de Esaú. Ela fala para ele: faz o seguinte, vamos fazer assim, você vai ali fora e pega um cabrito. Veja bem, o Isaac ele queria comer uma carne de caça. Ele não queria o cabrito que estava ali no quintal, ali na fazenda deles. Ele não queria aquele cabritinho que estava ali bem bonitinho, ele não queria aquilo. Ele queria caça. Ele sabia que o Esaú era bom de arco e flecha. Ele sabia que o Esaú ia arrumar uma caça e preparar do jeito que ele gostava. Aí Rebeca faz o seguinte, veja a primeira coisa que ela usa para enganar. Ela pega um cabrito. Jacó vai lá, pega 2 cabritos, vamos preparar. Vamos fazer de conta que esse é um animal de caça. Ou faz de conta. Mentira. Eles resolvem enganar. A mãe induzindo o filho a enganar o pai. Veja que coisa trágica isso. Uma coisa terrível. E veja bem que hoje nas famílias acontece isso. Muitas vezes nós já tivemos que tratar famílias onde a mãe falava para a filha ou para o filho: pode sair, sai porque teu pai não está vendo, espera teu pai dormir, depois a gente dá um jeito. Ou o pai escondendo coisas dos filhos. Sabe, numa família não se esconde nada. Quer ter a bênção de Deus na tua família? Não esconda nada um do outro. O marido deve saber tudo a respeito da esposa, a esposa deve saber tudo a respeito do marido. Os filhos devem estar em submissão aos pais, em obediência aos pais. Dessa forma Deus abençoa a família.
Dessa forma nós não trazemos maldição para a nossa família. Quando nós somos uma família bíblica, nós estamos em contato com Deus e vamos obedecer a Deus. Então não se esconde nada, não se engana. Tem homem que mente até quanto ganha, né, com medo da esposa. Talvez você conheça alguém. A mulher, quanto é que você ganha? O homem diminui pela metade o salário, né, de medo. Eu conheci uma pessoa que um dia me mostrou, falou, não, na minha carteira eu tenho um lugar, um esconderijo, eu deixo a maior nota ali para a esposa não ver. Isso é engano. Se eu não confiar na minha esposa, em quem eu vou confiar? Se a mulher não pode confiar no esposo, então o cristão, irmãos, agora eu falo para os cristãos, nós cristãos, igreja, jamais isso deve passar perto da nossa casa, perto do nosso lar, porque nós queremos a bênção de Deus sendo honestos. Temos essa desculpa aqui para Rebeca, não, é que Deus falou, queria abençoar o Jacó, Deus falou para ela que o Jacó iria herdar as promessas, mas Deus não falou para Rebeca fazer isso, Deus não falou para ela enganar, Deus não falou para o Jacó enganar, mas parece que estavam ali esperando uma oportunidade, e eles vão fazer isso. Então Jacó pega o cabrito, e aí vem algumas questões. O Jacó, tudo bem, eu posso ir lá e pegar, podemos enganar que é uma caça, mas eu sou diferente, eu não, as minhas vestes não cheiram o campo, não cheiram a caça, como são as vestes do Esaú. Não deu outra, a Rebeca correu lá, pegou as vestes do Esaú e vestiu o Jacó. Pronto, está aqui as vestes, está com o cheiro do teu irmão. Mãe, tem mais um detalhe, o Esaú é peludo, até o pescoço do homem é peludo, os braços dele são peludos, e eu sou pelado, diferente, não tenho pelo. Não seja isso o problema, vamos pegar a pele desses cabritos, aí vamos pôr no teu braço, vamos disfarçar, teu pai está velho mesmo, não está enxergando direito. E foi o que eles fizeram. Ele se disfarça, ele se faz daquela pessoa que não é. E nós sabemos de uma coisa, nós podemos enganar pessoas. Enganar pessoas não é muito difícil. Você pode enganar pessoas. Nós podemos até mostrar santidade para pessoas, nós podemos mostrar uma boa vida para pessoas. Algumas pessoas podem até nos admirar. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós sabemos quem nós somos. E não tem disfarce diante de Deus. Por isso é que quando nós dobramos os joelhos diante do Senhor, nós não dobramos os joelhos para dizer para Deus a respeito da nossa santidade, nós passaríamos vergonha. Nós dobramos os joelhos diante de Deus para pedir perdão e misericórdia para o Senhor, que nós precisamos do perdão e da misericórdia. Eu não vejo aqui que o Jacó e a Rebeca foram piores ou melhores do que nós. Eles foram aqui seres humanos falhos, pecadores, e que demonstraram a falibilidade humana, a falta de confiança em Deus. Se nós temos alguma promessa do Senhor, com toda certeza essas promessas vão se cumprir em nossas vidas. Jesus disse que um dia voltaria e nos levaria para Ele. Está escrito que se nós morrermos agora, os cristãos, nós estaremos com Cristo. Mas nós não vamos adiantar isso, né? Nós não vamos pegar uma arma e adiantar o serviço, não, de jeito nenhum. Nós temos que viver. Nós temos que experimentar esta vida e viver para a glória de Deus. De forma nenhuma nós podemos usar de algum artifício. Se Deus tem uma bênção para nós, e Jesus disse que nós não teríamos falta, não era para nós nos preocuparmos com comer ou vestir, mas ao mesmo tempo nós não podemos enganar, nós não podemos passar a conversa em ninguém, nós precisamos pagar nossas contas, nós precisamos trabalhar, tudo isso nós precisamos, nós não estamos livres disso.
Então, Deus não falou para ninguém enganar o patriarca, para ninguém enganar o Isaac. Ele não falou, ele não mandou fazer isso, mas eles fizeram. Aí chega um momento do encontro. Esse é uma questão. Chega o momento ali do confronto, do encontro. Agora o Jacó pega aquele prato de carne dos cabritos, dizendo que era um animal de caça, com os braços peludos, com o cheiro do Jacó, e vai se apresentar diante do pai dele. Eu não sei como foi a cena, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de disfarçar assim, embora eu seja bem calmo. Eu nunca consegui colar na escola, sério, não estou mentindo. Eu nunca fui um bom colador, sabe? Sabe, irmão Levi, quando eu levava a colinha, eu era ruim nisso. Um dia eu tentei, mas me deu uma tremedeira. Foi lá no colégio de Irati ainda. Me deu uma tremedeira e eu estava com aquele papel embaixo da prova, eu tive que amassar e jogar no dinheiro embaixo da carteira. Eu não consegui fazer isso. Acho que eu não consegui. Não é porque eu sou bom, não, é que eu sou ruim de fazer essa coisa de disfarçar. E o Jacó, eu acredito que ele talvez até tremeu um pouco, mas o pai dele estava muito velhinho ali, já não estava percebendo muito essas coisas. Mas o pai dele faz uma pergunta. Esse versículo que nós lemos, no 18, que é o anterior, ele diz: e ele foi a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou. Quem és tu, meu filho? Olha a pergunta, Isaac: quem és tu, meu filho? Imagine diante do teu pai. Imagina você diante do teu pai, se disfarçando de teu irmão, para tomar a bênção. E olha o que ele fala. E Jacó disse a seu pai: eu sou o Esaú. Eu sou o Esaú, teu primogênito. Ainda ele lembra o pai dele: eu sou o primeiro. Ele está se referindo à bênção. Ele está se referindo ao nascer primeiro, ao ser o mais velho. Eu fiz de acordo como tu me ordenaste. Olha a mentira. O pai dele não ordenou matar um cabrito que estava no quintal. Ele queria uma carne de caça. Eu fiz conforme o Senhor me ordenou. Mas, levanta-te, rogo, senta-te e come da minha caça, para que tua alma me abençoe. Veja bem, imagine uma pessoa, como eu falei no início, alguém que não conhece a palavra de Deus, vê uma história dessa: nossa, está estranho, está tudo errado isso aqui. Tem mentira aqui no meio. Primeiro, irmãos, essa passagem não está nos ensinando a mentir para ganhar a bênção de jeito nenhum, mas está mostrando uma forma indevida de se apropriar de uma bênção, de uma promessa de Deus. Isaac disse a seu filho: como é que tu achaste tão rapidamente, meu filho? Olha que estranho, o Isaac está meio desconfiado. Foi muito rápido, sabe que caçar demora. Caçar um veado, um bicho que é rápido, né? Você tem que se preparar. Eu não sei caçar, mas precisa preparar e demora. Ele falou: como achaste tão rápido? Nesse momento eu acho a coisa mais absurda aqui. A mentira mais absurda, mais detestável nesse momento. Olha a resposta dele. Versículo 20, Isaac disse a seu filho: como é que tu achaste tão rapidamente, meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a trouxe a mim. Olha a solução. Sabe por quê, pai, que eu cacei nele? Porque o Senhor, o teu Deus, trouxe até mim. Olha que mentira, pondo Deus no meio. Imagine, hoje eu fiquei imaginando a cena. Imagine um cara que é ladrão, é bandido, e a esposa dele não sabe, por exemplo. E ele sai para roubar, para cometer um crime. E ele é bem sucedido no crime. E ele volta com dinheiro no bolso, e ele chega contente em casa, e a esposa fala: poxa, de onde esse dinheiro? Poxa, mulher, Deus me abençoou. Deus o abençoou, ele roubou de alguém, ele tomou de alguém. Está mentindo, pondo o nome do Senhor no meio da conversa, no meio da história. Aqui, sem temor nenhum, o Jacó, ele fala: foi o teu Deus, pai, ele trouxe até minha casa, foi um milagre.
Entra até um falso milagre aqui no meio da história. E mais incrível ainda, o Jacó, esse que está mentindo aqui, era neto do Abraão, um homem que teve um contato muito grande com Deus, um homem que adorou a Deus. Esse Jacó é o filho do Isaac, que também falou com Deus, que também aprendeu a adorar a Deus. Eles sabiam de Deus, eles sabiam como aconteceu a história, e olha as palavras que ele usa. Isso eu quero que vocês prestem bem atenção aqui. As palavras que ele usa: o Senhor teu Deus a trouxe a mim. O teu Deus, não o meu Deus, não o nosso Deus. Ou seja, ele não cria em Deus. Ele não tinha Deus como um Deus dele, um Deus pessoal, um Deus para a vida dele. Para ele, Deus era do pai dele. Jacó não tinha comunhão com o Senhor. É como, sabe que tem gente que está no mundo, mas quando tem algum problema, eles procuram os cristãos. Eles procuram: ore por mim. Ore lá para o teu Deus. Eles acreditam que existe um Deus. Eles acreditam que Deus é bom, que Deus é misericordioso, eles acreditam que Deus é poderoso, mas eles não têm comunhão, não têm compromisso com Deus. O Jacó mente descaradamente e ele fala: o teu Deus trouxe esse animal até mim, por isso que foi rápido para caçar. E aí o que acontece? Na sequência, o pai dele, a voz... A gente está meio desconfiado, a voz é do Jacó, mas é peludo igual o Esaú, tem o cheiro do Esaú, caçou também, então é o Esaú, eu vou abençoar. E nisso Jacó traz um vinho: pai, toma um vinho. Aí entra o vinho no meio, com o vinho, né, já amolece mais ainda. E agora o que o Isaac vai fazer? Ele abençoa o Jacó. Mas sabe, ele dá aquela bênção maravilhosa. Você tem cheiro do campo, então você vai herdar tudo isso. Você vai reinar, você vai ser o grande chefe de tudo. Eu vou exaltar você, Deus vai exaltar você entre as nações. Deus vai abençoar muito você, Deus vai prosperar você. Enfim, ele abençoa de uma forma muito grandiosa. Ele abençoa, o pai abençoa o filho. Ele dá o testamento para o filho. Ele transfere os bens para o filho através dessa bênção. Ainda ele fala: me beija. Jacó vai dar um beijo nele. Veja aqui, engano para conseguir a bênção, e ele consegue ser abençoado. Você pode até pensar, mas daí valia? Não é como se fosse um documento falso? Valia, porque a palavra de um homem não voltava atrás. E até hoje deve ser assim. Que o sim seja sim e que o não seja não. Então, quando Isaac abençoa, não tem volta. Não tem um desabençoar. Está assinado, como se tivesse assinado um documento. Eu abençoei, pronto, acabou. E aí, no que o Jacó sai da presença do seu pai, entra o Esaú. E quando o Esaú se anuncia como Esaú, trazendo a caça, agora realmente a caça de verdade, já pronta, já preparada para o pai dele comer, o pai dele fala: não, mas eu acabei de abençoar. Aí o Esaú vai à loucura, ele chora. O Esaú, ele chora de verdade. Ele sente um baque. Foi muito triste para o Esaú perder essa bênção. E quando o Isaac viu que abençoou o homem errado, no versículo 33 é usada uma palavra assim bastante forte: e Isaac estremeceu excessivamente. Ele estremeceu, ele amoleceu. Sabe quando você leva um susto, que você quase que tem um desmaio? Foi o que aconteceu com o Isaac quando ele viu que abençoou o filho errado. E aí o Esaú fala: mas escuta, pai, sobrou alguma bênção para mim? Não tem algo para mim? Pelo menos uma bênção, alguma coisa. Não sobrou, filho. Não sobrou nada para você.
E aqui nós vemos como o Jacó herda as bênçãos. Como o Jacó toma as bênçãos para ele. De uma forma errada. Mas de acordo com a vontade de Deus. Como assim? Deus não havia falado para Rebeca que o Jacó iria ser o herdeiro, que o Jacó é que iria ser o homem, o líder do clã? Deus havia prometido. Então, embora o ser humano cometa as suas falhas, Deus não muda o plano dele por causa disso. Deus no seu trono, Deus governando soberanamente, Ele usa até as falhas dos homens para cumprir os seus decretos. É isso que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quando os apóstolos falam que quando Jesus foi entregue nas mãos de Pilatos e Herodes, eles se uniram a um com o povo e eles mataram o Senhor da Glória. Eles estavam fazendo aquilo que Deus decretou, decidiu antes da fundação do mundo. Então Jesus foi morto por homens que pecaram, por homens que serão condenados por isso, mas eles estavam cumprindo o decreto de Deus. Mesmo no erro humano, Deus opera para que o plano dele seja executado. Parece estranho para nós isso. Parece difícil de entender, mas quando você vai ler toda a Bíblia, você vai perceber que Deus é assim. Nós temos uma liberdade de agir, nós temos uma liberdade de ação, mas ao mesmo tempo nós estamos sempre fazendo aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus quer. Aqui Deus mostra que Ele não depende da bondade humana. Deus dá uma demonstração nessa passagem que Deus não depende do ser humano para cumprir os seus decretos. Embora o ser humano tenha errado, embora o Jacó tenha mentido, Deus continua com o mesmo propósito na vida de Jacó. E eu digo uma coisa também: embora nós tenhamos errado e errado muitas vezes, embora nós tenhamos muitas vezes virado as costas para Deus, embora muitas vezes nós não oramos como deveríamos orar, embora muitas vezes nós não santificamos como deveríamos nos santificar, ainda o Senhor continua com o seu propósito em nossas vidas. Isso é misericórdia. O nome disso é misericórdia. Talvez você possa pensar, não, se eu fosse Deus aqui, pareceu que Esaú aqui era tão bonzinho, né? Correu lá caçar para o pai dele, voltou, fez ali o prato. Claro que Esaú não era bom. O Jacó era bom? Não, nenhum dos dois era bom. Nesse mesmo capítulo você vai ver no final que o Esaú já tinha casado com mulheres estranhas ao povo de Deus, com mulheres que não glorificavam a Deus. Ele já estava desagradando seu pai e sua mãe. Então Esaú também não era bom. E nós somos assim. Nós somos escolhidos entre uma humanidade má, entre um povo mau, entre um povo pecador. Deus nos escolheu. Deus resolveu nos salvar. O apóstolo Paulo ele fala dessa passagem para explicar a graça de Deus. O apóstolo Paulo ele usa justamente esta passagem para falar do plano de Deus, do propósito de Deus em nossas vidas. Então, é uma história que nós poderíamos ter como tema o engano. Mas a proposta de hoje, a mensagem, é falar sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus. Irmãos, Deus é gracioso e Deus é misericordioso. Nós percebemos que a maldade humana, o pecado humano, não muda o coração de Deus. Deus é imutável. Deus ele é perfeito em todos os seus atributos. Quando Deus resolve amar, está resolvido, Ele não deixa de amar. Deus já havia escolhido Jacó, Ele já tinha revelado isso para Rebeca antes do Jacó nascer. Ele já estava nos planos de Deus para glorificar o nome do Senhor.
O Jacó iria gerar as 12 tribos de Israel, queria formar então a nação de Israel que adoraria a Deus. Ele já era um homem escolhido para isso. Aqui ele nem sabia. Ele estava perdido. Ele estava de olho somente nas bênçãos terrenas. Ele não tinha intimidade com Deus e não conhecia o coração de Deus. Mas Deus conhecia ele. Deus conhecia o seu coração. E apesar de Deus conhecer o coração do Jacó, Deus continuou amando Jacó. Deus continuou com o propósito na vida de Jacó. Nós, irmãos, nós temos os sentimentos falhos. Às vezes nós temos um plano e nós mudamos o plano. Nós mudamos os planos da nossa vida. Deus não muda o seu plano porque o plano de Deus é perfeito. Nós só mudamos nossos planos porque os nossos planos não são perfeitos. Mas Deus não muda os planos dele. Então o plano de Deus estava em Jacó. Deus havia escolhido Jacó. E aí nós vamos para Romanos 9, o famoso capítulo 9 de Romanos, para compreendermos melhor tudo isso. Eu já citei Gênesis 25, 23, onde Deus fala para Rebeca, o mais velho servirá ao mais novo. Então Rebeca já tinha isso em mente, ela já sabia disso. Provavelmente ela já havia falado isso para Isaac, talvez Isaac não acreditou. Mas a Rebeca sabia que Deus tinha um propósito de liderança, de governo nas mãos do Jacó. Agora Romanos 9, no versículo 10. Romanos 9, versículo 10. Paulo está falando aqui sobre salvação, sobre graça. Romanos 9, 10, está escrito assim: e não somente isso. Quando ele fala não somente isso, se você for ler aí no 8 e no 9, Deus está falando através da sua palavra, né? Paulo está inspirado pelo Espírito Santo dizendo que Deus abençoou Sara e Sara teve um filho. Aí ele fala, e não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de nosso pai Isaque. Veja, está falando quando ela concebeu, quando ela engravidou de Isaque. Versículo 11, porque não tendo os filhos ainda nascido, que filhos? O Jacó e o Esaú, que eram filhos da Rebeca. Porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama. Calma aí, versículo 11. Nós não podemos extrair esse versículo da Bíblia. E nem queremos fazer isso, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Está escrito o quê? Porque não tendo filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal. Quem tendo feito algo bom ou mal? O Jacó e o Esaú. Eles nem tinham feito algo bom ou mal e Deus escolheu. É isso que ele está dizendo. Para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição. Ou seja, está dizendo, eles não fizeram algo de bem ou mal, mas Deus já escolheu. Deus queria mostrar o propósito da eleição. Ou seja, Deus queria mostrar que Ele escolheu um deles. Não pela bondade. Não. Mas porque Ele resolveu escolher. Isso chama-se soberania. É uma escolha soberana de Deus. Aí você compreende por que você é salvo, porque você crê na palavra de Deus e uma outra pessoa não crê. Mas aí você vai pregar para outra pessoa. Você não sabe quem crê e quem não crê, você não sabe quem Deus quer salvar e quem Deus não quer salvar. Por isso Jesus disse, vai e pregue o evangelho a toda criatura. Nós não podemos julgar. Nós não podemos andar na rua e falar, aquele lá é meio bonitão, eu vou pregar o evangelho para ele, Deus quer salvar ele. Aquele lá é meio bagunceiro, não, esse Deus não quer salvar. Nós não sabemos. Então nós pregamos o evangelho por causa disso, né? Então o que Deus está dizendo através da sua palavra, eles não fizeram bem ou mal. Deus não escolheu Jacó porque Deus olhou o futuro do Jacó e viu o Jacó fazendo alguma coisa boa. Pelo contrário, né? Se Deus olhasse o futuro do Jacó, o que Deus ia ver nessa passagem? Jacó enganando seu próprio pai, Jacó mentindo. Em outras passagens, Jacó enganando, fazendo jus ao seu nome de usurpador, de enganador. Irmãos, que bondade que haveria em Jacó para que Deus o escolhesse. O homem era enganador, mentiu para o seu pai, mentiu para o seu tio. Não tinha nada de bom para Deus olhar um homem desse e admirá-lo.
Deus não olha para nós e nos admira. Deus não olha para um de nós e fala: esse cara é bom, esse é demais, eu vou salvar essa pessoa, olha que testemunho, olha que obra. De jeito nenhum. Não é assim que funciona a salvação. Deus olha para pecadores, terríveis pecadores, e resolve nos salvar. E o nosso nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. É o que está escrito em Apocalipse. Em Efésios, no capítulo 1, nós somos escolhidos, eleitos antes da fundação do mundo, com o propósito de glorificarmos a Deus. Então, aqui fica claro nessa passagem que a salvação não é pelas obras, mas sim pela escolha soberana de Deus. Paulo está explicando isso, usando essa passagem que nós vimos. Ele está usando isso, ele está dizendo, os dois, sem ter feito algo de bom ou ruim, Deus escolheu um deles para que o propósito da eleição ficasse firme. E com isso, sabe o que Deus diz para nós? Eu sei o que eu faço com aquilo que é meu. Ninguém vai questionar a Deus. Eu acho interessante, né? Algumas pessoas questionam essa doutrina da eleição, que é clara na Bíblia, mas ninguém questiona a sua própria salvação. Eu posso chegar diante de Deus com toda certeza e falar: calma aí, Deus, eu acho que está errado o Senhor me salvar. Por que nós não fazemos isso? Está errado o Senhor me salvar, porque eu não mereço ser salvo. É isso que toda a humanidade deveria fazer, é isso que nós temos que ter em mente. Nós não merecemos ser salvos. É esse o questionamento que nós deveríamos fazer para Deus. Ninguém merece ser salvo. E aí Paulo vai continuar. Tá? Ele continua. Algo bom ou mal para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição. Não por obras, mas por aquele que chama. Está vendo? Não é por obras, não é pelo que nós fizemos, mas por Deus que nos chama. Irmãos, pode uma pessoa estar na pior desgraça, no maior nojo do pecado, no pior pecado que você pode imaginar que uma pessoa esteja cometendo. Se Deus resolver salvar, Ele vai salvar, porque está escrito que não é por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, por Deus, é Deus que chama. Paulo disse: eu sou o pior dos pecadores e eu fui salvo pela graça de Deus. Nós devemos nos considerar assim. Nós somos, eu sou o pior dos pecadores e Deus resolveu estender sua mão para mim e me salvar. O Evangelho é assim, irmãos, é o que está escrito na Bíblia. Ele está explicando isso. Versículo 12. Isso foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais jovem. Ele está dando a explicação, está ali no 12. Ele está explicando justamente essa passagem que nós lemos no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento. O apóstolo Paulo ensinando. E olha que o apóstolo Paulo, ungido de Deus, ungido pelo Espírito Santo, ele era muito bom em explicar. Teólogo, o apóstolo Paulo explicando aqui. Isso foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais jovem. Como está escrito: eu amei Jacó e aborreci Esaú. Agora vem um ponto final aqui. Eu amei Jacó e aborreci Esaú. Deus, e essa palavra aqui, aborreci, pode ser traduzida perfeitamente como odiei. Deus não quis o Esaú, ele rejeitou o Esaú, mas ele amou o Jacó. E a palavra de Deus está deixando claro, irmãos, entendam isso. Não é porque o Jacó era bom, mas sim porque Deus é bom e Deus resolveu, Deus quis abençoar o Jacó. Vai perguntar para Deus por quê? Calma aí, Deus, o senhor está errado. Não, Deus está certo, Ele é justo, Ele sabe o que faz. Nós não temos o direito de questionar a Deus. Se nós podemos fazer algum questionamento, é por que eu, Deus? Por que eu? Você se conhece. Se você se acha uma pessoa boa, você não entendeu o Evangelho. Se você se acha uma pessoa sem pecado, você não entendeu a palavra de Deus. Que nós temos pecado. Começando pelo primeiro mandamento: amarás a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amarás teu próximo como a ti mesmo. Já erramos nos dois. Se não é graça de Deus, agora o que é graça, né? Se misericórdia nós não recebermos a punição devida, o que é graça? Graça é receber aquilo que nós não merecemos. Jacó, o que é que o Jacó merecia? Punição. Mas o que é que ele recebeu? Graça.
Ele recebeu o favor de Deus. Ele recebeu aquilo que ele não merecia. Vamos em frente. Então, eu amei Jacó e aborreci Esaú. O que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma. Veja, se alguém falar, mas calma aí, tem injustiça em Deus, porque Ele escolhe um e outro não. Primeira coisa, todos nós merecemos a morte eterna. Todos nós pecamos contra o Deus Santo. Todos nós somos pecadores. Todos nós merecemos o inferno. E se algum cristão achar que não merece o inferno, é porque ele não é um cristão, ele não entendeu a graça. Quando eu estou discipulando pessoas, eu já pergunto, escuta, você merece o inferno? Ah, pastor, não sei. Calma aí, então você não entendeu o evangelho. O Tiago falou que se nós tropeçarmos em um ponto da lei, Tiago, em um ponto da lei, nós tropeçamos em toda a lei. Ou seja, quem não cumpre a lei é merecedor do quê? Inferno, condenação. Então a lei, ela derruba o nosso orgulho. A lei, ela humilha o nosso orgulho e nos faz olhar para Cristo, nos faz correr para Cristo pedir socorro. Irmãos, nós não somos aqui o Esaú rejeitado por Deus, nós somos o Jacó escolhido, abençoado por Deus, para glorificar o nome do Senhor. A igreja hoje é o Jacó de Deus, é a pessoa escolhida por Deus. E fica muito claro que não é por nossa causa, mas é porque Deus assim quis. Então, alguém pode falar, em Deus injustiça. Irmãos, isso é um absurdo. E algumas pessoas olham para nós e falam, vocês querem desse jeito, mas daí Deus é injusto. Não, Deus é justo, Ele é perfeito em justiça. Ele é perfeito em justiça. Tanto Ele é perfeito em justiça, que Ele nos dá o perdão, mas Ele nos dá o perdão com uma punição. Deus não inocenta o culpado, Ele dá uma punição, porém a nossa punição foi feita em Cristo. Veja a justiça de Deus, a cruz é a justiça de Deus. A cruz mostra o que nós merecíamos. Nós mentimos, nós falamos palavras terríveis, nós viramos as costas para Deus, então nós merecíamos a punição. Aí Jesus vem e recebe a punição em nosso lugar. Por que Ele recebeu a punição em nosso lugar? Porque Deus nos escolheu. Porque nós somos bons? Não. Pelo mesmo caso de Jacó, porque Ele quis escolher, Ele quis salvar, Ele quis abençoar. Ou nós cremos assim, ou nós não vamos crer na Bíblia. Nós cremos num Deus soberano, que Ele faz tudo o que Ele quer fazer. Por isso Paulo fala, em Deus injustiça? Ele mesmo responde, de forma alguma. É enfático assim, de forma alguma. Não há injustiça da parte de Deus. Ele faz o que Ele bem entender. Olha no 15, porque Ele diz a Moisés, veja lá, versículo 15, Romanos 9, 15, porque Ele diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Ele está dizendo, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu não sou obrigado a ter misericórdia. Pensa você com o teu filho. O Juliano lá, o Brian errou. Jogou uma pedra no vidro da escola. Xingou a professora. Você vai ter que puni-lo. Ele merece uma punição. Mas de repente um dia o Juliano está inspirado para ensinar a graça de Deus. E ele chega e dá uma bronca e fala, você merecia levar uma surra de vara, mas hoje o Pai vai ter misericórdia de você. Eu vou perdoar você. Eu não vou punir você. Eu vou te perdoar. Saiba que você merecia levar uma surra, mas eu não vou te bater hoje. Isso é misericórdia. Então nós merecemos a condenação. Mas Deus, Ele olha para nós e fala, não, eu não vou punir vocês. Só que Deus não fez igual um pai Juliano lá, que simplesmente não bateu no seu filho. Deus, Ele provê uma substituição. Ele dá o seu único filho para morrer numa cruz em nosso lugar, para que Ele olhasse para nós e dissesse, já está cumprida a justiça, vocês são justificados pela graça.
Eu resolvi salvar vocês e eu provi a justificação. Então, Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Nós encontramos várias pessoas quando nós saímos pelas ruas. Nós temos contato com várias pessoas. E essas pessoas, pode ser que no meio dessas pessoas existem alguns que Deus quer ter misericórdia. E nós precisamos levar o Evangelho a essa pessoa. E o que é levar o Evangelho? Não é você dar uma explicação que nós estamos tendo aqui na igreja, mas é simplesmente você falar para a pessoa: nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Deus é muito maravilhoso. Deus é um Deus bom, o Criador de todas as coisas. E olha, Ele nos mantém vivos. Pela sua graça, Ele nos mantém vivos. A vida é um favor de Deus, nós não merecemos viver e nós vivemos. Mas veja como nós usamos nossa vida. Nós não nos voltamos para Deus, nós pecamos contra Deus, e aí você vai falar de Cristo para essa pessoa. Se ela receber, é porque Deus teve misericórdia dela, é porque o Espírito agiu naquele coração. Se ela não receber, vai para outra pessoa, um dia você volta lá, tenta mais uma vez, tenta outra vez, quantas vezes for possível. Mas uma pessoa só vai se arrepender quando o Espírito Santo de Deus agir em seu coração. Versículo 16 assim: pois não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que manifesta a misericórdia. Nós somos prova disso. Não é daquele que quer, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que manifesta a misericórdia. Tem gente que corre do Evangelho. Eu fui um desses. Eu zombava dos cristãos, eu corria do Evangelho, eu não queria saber do Evangelho, eu não gostava que falasse de Jesus para mim. Eu falava: eu tenho minha religião, isso basta. Porém está escrito aqui que não depende daquele que quer, ou seja, não é o querer humano, não é uma pessoa falar: agora eu quero, amanhã eu não quero mais, não. Está escrito que não é também daquele que corre, não adianta fugir, não adianta correr. Mas o que está escrito? Mas de Deus que manifesta a misericórdia. Imagina uma pessoa pode estar correndo, Deus só estende sua mão poderosa e você vai ser meu e pronto. Irmãos, não é o pecador que manda. Não é o miserável pecador que manda. Graças a Deus por isso. Porque se eu mandasse na minha vida, eu seria um homem perdido e condenado ao inferno. Eu não ia me voltar para Deus. Eu ia continuar disfarçando. Eu ia continuar achando que Deus não estava vendo o que eu estava fazendo. Eu ia continuar na vida que eu levava, sem Deus, achando que Deus é um objeto de fim de semana que você olha para Ele e fala: oi Deus, tudo bem? E que você faz alguma oração repetida para Ele, e vira as costas e continua levando a vida do jeito que você levava. Graças a Deus, a salvação não depende do ser humano, o ser humano é terrível. Está escrito, eu sempre falo isso porque está escrito na palavra, irmãos: não há ninguém que busque, não há ninguém que entenda. É por isso que o apóstolo Paulo aqui está defendendo o quê? A soberania de Deus na salvação, a graça absoluta de Deus. Não adianta você fugir, eu pego você. Quando Deus ama, Ele ama. Somente Deus tem poder para mudar um coração perverso, rebelde. E Ele muda. Ele muda. Ele mudou o meu, mudou o teu. Mudou do próprio Paulo que escreveu isso. Se dependesse de Paulo, ele teria destruído a igreja cristã logo no início. E aquele homem que queria destruir a igreja cristã no início, agora ele está dizendo que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas daquele que vai buscar, daquele que tem misericórdia. E Deus tem misericórdia do seu povo. Porque a Escritura diz a Faraó: para este mesmo propósito eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e endurece a quem quer. Ainda tem isso. Se Deus resolver endurecer um coração, igual Ele fez com o Faraó, e mandar a pessoa para o inferno, Deus faz.
Deus endurece um coração para que essa pessoa nunca se arrependa. Está no pecado, Deus não quis ter misericórdia, vai para o inferno. Deus faz porque Ele é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Mas eu dou graças a Deus, porque nós fomos chamados com uma santa vocação, com uma graça irresistível. A graça irresistível é quando o Espírito Santo, ele vai no coração do pecador. Ele vai no coração daquele que corre. Ele vai no coração daquele rebelde contra Deus. E fala, agora chega. Até aqui você resistiu, daqui para frente acabou, você é meu. Daqui para frente eu sou o teu Deus. Eu amei você e pronto. O amor de Deus é um amor poderoso. O amor de Deus é um amor que transforma uma vida. O amor de Deus não é um amor que abandona. O amor de Deus, ele é um amor perfeito. Você fala, mas pastor, não é cada um que sabe o que quer, e o livre-arbítrio, esquece dessas porcarias, isso não existe. Cadê o livre-arbítrio aqui? Depende de Deus. Que livre-arbítrio vai ter uma pessoa que é escrava do pecado, que não busca Deus, que foge da presença de Deus? Não existe isso. Com a escolha que o homem faz, ele só vai para o inferno, ele só vai para um lugar ruim, ele não se volta para Deus. É o que a palavra de Deus nos diz, é o que a palavra de Deus nos ensina. Quem escolhe é Deus, quem chama é Deus. E com isso, irmãos, nós devemos nos alegrar, porque um dia o Senhor olhou para cada um de nós e nos amou de verdade. E resolveu, como eu estava pregando domingo passado, ele resolveu nos chamar de filhos. Quando Deus nos chama e nós cremos no Evangelho, nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós somos amados verdadeiramente por Deus. Deus nunca mais vai nos abandonar. Nunca. Ele é perfeito. Ele não vai deixar de amar. Olha Jacó, irmãos, um homem que deu todos os motivos para Deus não amá-lo, mas Deus continuou amando. Nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, antes de nós existíssemos, nós já estávamos na mente, no coração de Deus. Deus já tinha um propósito de nos trazer à existência. E está escrito, depois que você quiser confirmar na tua casa, Efésios capítulo 1, está claro. Nós só temos que nos curvar diante de um Deus assim. Nós só temos que render graças a um Deus assim. Pode ser que nós não compreendamos algumas coisas aqui, mas isto é a verdade, a realidade transmitida para nós através das Escrituras Sagradas. Não tem como nós falarmos, não é isso que está escrito, é isso que está escrito. E isto nos põe no nosso lugar, como pessoas que estavam mortas, pecadoras, e que Deus estendeu a sua mão para nós, e põe Deus no seu devido lugar, onde nós podemos olhar para Ele e falar, puxa vida, esse Deus é maravilhoso, Ele salva o perdido, Ele tira o perdido do meio da lama, Ele estende sua mão poderosa, e Ele demonstra um amor tão grande por nós, por seu povo, e Ele dá o seu Filho amado Jesus Cristo, para morrer numa cruz em nosso lugar, como prova desse amor. Vamos ficar em pé.